Meus queridos, há algumas semanas eu percebo o Espírito Santo insistindo num assunto: dar frutos. Nós não seremos conhecidos por dons, mas por frutos. Mais do que dar testemunhos, Deus nos chamou para sermos um testemunho vivo. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entra em um lugar, o reino entrou ali. Quando Daniel entrou na cova dos leões, agora eram os leões que estavam na cova do Daniel. Porque quem definiu não foram os leões, o poder dos leões, como está escrito, mas o poder que estava na vida de Daniel. Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, era o fogo que estava na fornalha ardente de Sadraque, Mesaque e Abednego, e não eles mais na fornalha de Nabucodonosor. Quando nós nos lembramos daquela menina, uma israelita, já te ocorreu, talvez os sonhos que os pais projetaram para ela ou ela mesma, mas onde Deus precisava dela? Na cozinha do Naamã. E às vezes nós vamos fazer tantas coisas, mas se nós formos guiados pelo Espírito, nós vamos aceitar ser colocados no lugar onde Deus precisa de nós. E então, quando aquela menina foi levada por Naamã para a Síria, para ser a serva da sua esposa, ela não estava mais na casa do Naamã. Era o reino que chegou ali, e Naamã agora fazia parte e seria afetado pelo reino. Tanto que foi aquela menina que direcionou um comandante, que a Bíblia diz que tinha fama mundial, e que o Senhor vinha dando vitórias a ele. E aquele homem sofreu uma transformação, e o canal de bênção foi aquela menina. Queridos, eu fico imaginando o diálogo, porque Jesus, na vida, vamos voltar um pouquinho, na vida, nós vamos ouvir 2 vozes. Se você fizer isso aqui, você vai ser como Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A voz que você ouvir vai levá-lo a tomar decisões, a ocupar um lugar e a ter um tipo de resultado, onde vai determinar onde você vai chegar. A voz que você ouvir. Olha para quem ouviu a voz. Você vai ser como Deus. Faça o que Deus mandou você não fazer. E você vai ser como Deus. Que engano terrível, não é? Já que eles eram como Deus.
Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor? Já te ocorreu que às vezes as pessoas estão buscando exatamente aquilo que elas já têm, que elas são? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E então, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, após isso, para ser tentado por aquele que um dia foi o Senhor do céu, a imagem da perfeição, o Filho da luz. E a primeira coisa que ele faz é dizer: se você é o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Você está com fome? Então eu fico imaginando Jesus olhando para ele e dizendo: rapaz, nós viemos do mesmo lugar. Você conhece minha natureza. E você está me tentando exatamente naquilo que você fracassou. Você tentou provar que você podia mais. Você tentou competir com aquele que é o Pai. Você sabe que eu posso fazer melhor que você. Você sabe que eu posso fazer o que for preciso aqui. Mas aí, eu vou cair no mesmo erro que você. Porque preste atenção numa coisa. Você não faz para ter ou ser alguma coisa. Você faz porque você já é. Você já tem. Você já possui. Não é o que você será ou terá. É quem você é. Vai sair de você quem você é. E algumas pessoas estão tentando ser uma coisa, fazer uma coisa, ter, porque elas não acreditam na verdade. E se você não acredita, você vive com base em todas as mentiras, e talvez mentiras sinceras. Você acredita mesmo. Queridos, você já deve ter entrado numa casa onde deram para você uma faca, um garfo, que eles insistiram em tentar convencê-la que ela era uma chave de fenda. E aquele garfo que eles tentaram convencer que era um abridor de latas. Você já viu uma faca que virou chave de fenda e um garfo que virou abridor de latas? Como é que o negócio fica? Meu filho, para tentar, para consertar, não conserta. Isso dá um trabalho. E às vezes não consegue. E sabe o que é desesperador para mim? É imaginar todos os parafusos que foram apertados com uma faca que foi feita chave de fenda, mas que não é chave de fenda. E é assim que muita gente tem vivido. Tentando
ou alguém. Vamos lembrar da ama sincera de Mefibosete? A ama sincera. A ama sincera de Mefibosete, filho de Jonatas, acreditando numa mentira de que Davi queria matar toda a família real. Ela tenta salvar o menino de 5 anos, o príncipe, com as suas mãos. E ela deixou ele cair, ele ficou aleijado dos pés e nunca mais andou direito. E o seu destino foi alterado. E ela agora o leva para Lodebar, para a cidade sem pasto, para o lugar dos miseráveis. E convence que era melhor ele ficar escondido e esquecer herança, quem ele era, e aceitar um destino aquém daquele que ele foi gerado, que ele possuía por herança. Ele possuía por herança. Ele não tinha que fazer força nenhuma. Ele não tinha que fazer força nenhuma. O que eu disse? Ele não tinha que fazer força nenhuma. Ele não tinha que lutar. Era dele o lugar. Mas foi ensinado para ele que ele tinha que aceitar. E agora, aleijado, em Lodebar, viva como um miserável na cidade, sem futuro. Aceita que é isso. E não é a história que Satanás contou para a maioria. E não tem gente tentando abrir lata, sendo um garfo e sendo deformado, porque nunca nasceu para ser abridor de lata. Uma faca que nunca foi feita para ser chave de fenda. O que é pior, ainda está apertando parafusos e deixando incerto, muitas inseguro, muitas outras situações estão inseguras. E ele foi formado por uma ama sincera. Às vezes o que foi colocado em nós foi colocado até de forma sincera. Só que se nós não rompermos com os enganos, os equívocos, nós vamos viver uma vida tentando ser o que nós já somos, ter o que nós já temos, e vamos nos perder, e vamos perder o nosso destino. Lembra de quando Paulo foi preso, e aí espancado naquela situação toda, e aí aquele pessoal chega e fala para soltá-lo ali, e ele fala assim: eu sou cidadão romano. E aí eles assustam e falam: o quê? Você é cidadão romano? Sim, de nascimento. Mas eu tive que pagar caro para ser um cidadão romano, para ter direito à cidadania romana. Eu paguei muito caro. Ele falou: pois é, e eu tenho de nascimento. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. E alguns então estão tendo que pagar caro
por algo. Estão achando que tem que pagar por algo que em Cristo ele já recebeu, como novo, com um novo nascimento, ele já recebeu. Está nas suas mãos. Mas se eu não acredito, é mentira para mim? E eu vou viver de acordo com a voz que eu estou ouvindo. Faça isso e você vai ter isso. E o outro, esse é meu filho amado. Então prova que você é filho mesmo. Eu não tenho que provar. Eu sou. E essa é a verdadeira liberdade. Eu não tenho que fazer algo que não há propósito. Não tem propósito nisso. Não resolve sua necessidade. Nem só de necessidades viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão, de necessidades, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a ansiedade, ela é criativa. Uma pessoa ansiosa, ela sai sempre, ela é capaz de criar um caminho que vai resolver um problema que já está resolvido. É só ela acreditar, na verdade. Mas o problema é que as pessoas estão olhando para os problemas como se fossem problemas que elas precisam estar ali dia e noite para tentar resolver. Nunca foi para resolver problema. Mas para aprender. O problema que chega na nossa vida é para nos ensinar. E aquele ensino nos leva a lidar com aquilo e com o amadurecimento. Reputação é responsabilidade de Deus. Integridade é nossa responsabilidade. Você nunca vai me criar um problema maior do que aquele que eu já tenho. Em lutar para amar você que está tentando criar um problema para mim. Porque eu vou olhar, como eu aprendi com a maturidade, caminhando com o Senhor, que o problema que você está tentando criar é um desenvolvimento de uma virtude em mim. Eu vou repetir, vou falar bem devagarzinho. O problema que alguém pode estar tentando criar para mim é uma virtude que eu preciso desenvolver. E aí eu vou ter tanto trabalho para poder desenvolver essa virtude e amar essa pessoa, que essa pessoa nunca vai ter como ser um problema para mim. E é isso que parece que alguns não entendem. Que quando você pega aquela passagem do rio, lá em Ezequiel 47, quanto mais o profeta se distanciava do templo, mais ele mergulhava em águas profundas, não é? Porque era a água que saía do templo que ia crescendo à medida que ele ia entrando. É para isso. As águas que saem,
que fala do Espírito, vai nos levar cada vez mais longe para que nós possamos frutificar e sermos o testemunho e não viver para dar mais um testemunho. Então, a parábola dos talentos, a definição bíblica primária para fiel é multiplicar. Multiplicar o quê? Tudo que foi colocado em nós. Porque a Bíblia diz que tudo que nós precisamos para ter uma grande vida já está aqui. Você está achando que vai vir alguma coisa de fora? Não, já está aqui. Já está aqui. É só deixar sair, fluir. Fluir. Já está aqui. É só deixar sair. Então, qualquer coisa que chegar na sua vida, chega para você desenvolver virtude, crescer. E crescer. Então, eu posso ler, vamos ver. Fazer perguntas é sabedoria. Sabendo que nem sempre teremos a resposta. Mas confiança significa perguntas sem resposta. Muitas vezes eu não entendo, mas eu conheço. E quem conhece não precisa entender. Quando você conhece a Deus, não pesa se você entende ou não. Mas quem você? Mas quem você? Mas quem você, meninas? Conhece. Eu construí dentro da minha casa uma cultura tão maravilhosa que você pode lutar para tentar botar qualquer coisa. Bom, ela falou isso, ou disse isso, ou fez isso, que de imediato todos vão se levantar e vão dizer, isso é impossível. Você está desalinhado. Por quê? Porque me conhecem. Quando você conhece o Pai, não são as necessidades que vão mexer com você. Quando alguém me faz uma pergunta, vou responder como alguém que é ignorante, que não sabe. Se ela me faz de novo a mesma pergunta, eu vou olhar e responder como alguém que não entendeu. Mas se ela me faz a terceira vez a mesma pergunta, eu não respondo. Porque é questionamento. E quem quer questionar, não quer resposta. Não importa a resposta que você vai dar a ela. Ela só quer questionar. Não tente mudar Sambalate. Leia o livro de Neemias. Sambalate, ele muda a forma de falar, mas o objetivo é o mesmo, pegar Neemias. Vocês não vão dar conta. Você está querendo tirar vantagem disso. Vem conversar comigo, porque senão vou ter que falar que tem gente que está dizendo que ouviu.
As estratégias de Satanás vão mudando. Mas sempre com o mesmo objetivo. Vai vendo no livro de Neemias. Então você não vai dar conta, frágeis judeus. Vai, corre para o templo, esconde lá, não faz mais nada não. Vai salvar a tua vida. No final, é impressionante. Pouco antes de você ler, e o muro ficou pronto em 52 dias, está lá. Vai para dentro do templo para você se salvar. Porque daí, quando Satanás não consegue de jeito nenhum, por fim, ele vai apelar. Vai te salvar, rapaz. Você precisa ir para dentro do... Você precisa se salvar. Não é assim? Lembra? Lembra? Vai te salvar. E qual a resposta dele? Eu lá sou homem de me esconder, de tentar salvar a própria vida, rapaz. Você acha mesmo que eu estou preocupado com a minha vida? Eu estou aqui para um propósito. Sambalate não quer resposta, ele só quer questionamento. O senhor tem falado bastante sobre viver por instinto, viver para si resolver uma necessidade. Se você coloca um pote de mel na sua cozinha, em pouco tempo você tem uma congregação inteira de formigas. Portanto, não é difícil produzir, levantar uma congregação de formigas. Não precisa dar detalhes. Põe um pote de mel que você forma uma congregação gigante de formigas. Se esse é o seu objetivo, estou dando a dica. E mesmo depois que você tirou o pote de mel, limpou, ainda vai aparecer umas formiguinhas ali. Por um bom tempo. Porque elas se movem pela necessidade. É pelo instinto. Mas vamos evoluir, vamos para um macaco. Você vai ver um macaco quebrando coco, guardando coco. E quer saber, pelos estudos que estão aí, se você deixar um laser lá, no meio da mata, daqui um ano pode ser que você chegue e encontre um macaco cortando coco com laser. Mas sabe o que você nunca vai ver um macaco fazer? Plantar uma palmeira. Você nunca vai ver um macaco plantar uma palmeira. Eu nunca vi um homem que veio do macaco. Mas já vi muitos macacos que vieram do homem. Que estão em grandes empresas, em grandes movimentos. Que eles até aprendem, mas é tudo gira em torno do seu interesse, das suas necessidades. Deus nos chamou para nós sermos a resposta. Você está aqui para ser a resposta. Em toda a Bíblia, o Senhor já avisou e eu não sei o que passa pela cabeça de alguns. Você planta o trigo, mas o inimigo vem e lança o joio. Isso sempre vai acontecer. No mundo das ovelhas, você vai encontrar a ovelha, o pastor, o lobo, o mercenário.
Isso sempre vai existir. Aí você precisa só parar e descobrir, buscar do Espírito. Qual o papel que você está desempenhando? De que lado você está? Jesus contou a parábola do semeador e disse: se você não entender essa parábola, você não vai entender mais nada. Ou seja, para você entender todas as outras, você tem que entender essa parábola. Como cada um funciona. A semente, a palavra está aqui. Alguns estão à beira do caminho. A semente foi jogada ali, ó, e qualquer um leva, o passarinho vem e leva. O outro recebe com alegria, mas não tem raízes. O outro quer tirar proveito e depois se envolve com todas as coisas da vida, principalmente com tudo que ele recebeu. Mas tem um grupo, 25%, que dá frutos, e frutos com perseverança, que é a boa terra. Que é para isso que nós estamos aqui. Eu já contei aqui de alguém que estava firme, estava indo bem. E aí, de repente, está tudo caminhando certo. E aí, de repente, a pessoa, eu estou indo embora, eu vou para outra cidade, vou para não sei onde. Ué, mas por quê? Porque eu vou ganhar mais. Deus me abriu essa porta. Então, peraí, então se fosse para ganhar menos, era o capeta? É assim que você define a vida? Não é pela solidez, o propósito. E óbvio, que Lós definem pela campina do Jordão, pelo bolso, pelo pasto. No final não dá certo. E até o que tinha foi perdido. Nós precisamos adquirir a visão do Espírito. Senão nós vamos ficar dando voltas ao redor da mesma montanha e perdendo vida. Nós precisamos ter uma visão para a nossa vida. E se você não tiver uma visão bíblica, você vai ter uma visão mundana. Queridos, eu poderia estar fazendo muitas outras coisas. Eu não vivo falando isso, porque não é importante para mim. Mas se eu quisesse, poderia ter feito parte de tantos programas, podcasts que estão por aí, poderia ter ido em praticamente todos. É que as pessoas não entendem, algumas ficam com raiva. Não sei se o ano passado ou retrasado, alguém bloqueou o Diego, bloqueou o Murilo. Quando eu disse com muito respeito, falei, olha, agradeça de todo o meu coração, sabe, fico, claro, é uma honra para mim, mas eu não sinto de Deus. As pessoas ficam ofendidas. Ela acha que ela é, que ela... Não, é muito pelo contrário. Eu tenho que saber o que é para mim, o lugar que é para mim, onde eu devo estar. Qual é a mensagem? Com que eu devo me envolver? Qual é o projeto para a minha vida? Não é porque todo mundo está fazendo, está indo para uma direção. Eu não estou vivendo de momentos.
Eu tenho uma visão, eu sei onde eu quero chegar, a solidez, a construção, as coisas sólidas com que eu me envolvo. E eu não estou criticando e nem dizendo que alguém não está porque não está envolvido com algo. Não é nada disso. Eu estou dizendo que você tem que ter uma visão para a sua vida. Você tem que ter uma visão para a sua vida. Você tem que se envolver com algo que você realmente acredita. E isso é desafiador. Porque você é tentado. A sua vaidade. O que as pessoas estão fazendo podem mexer. Mas se você tem uma visão de reino, você pode não entender, mas por que eu não tenho a mesma permissão? Por que eu não percebo que a graça nisso, que Deus não me quer? Eu não sei, mas também não me importa. Neste momento da minha vida, eu estou em várias situações de projetos, mas eu estou num enorme, que eu tenho até brincado, ou eu termino esse projeto, ou ele termina comigo. Mas essa é a beleza da coisa. Você tem que se envolver com coisas que vão te matar. Se você não estiver morrendo por nada, você tem que levantar e perguntar para Deus, o que eu estou fazendo errado? Porque o que Deus coloca na nossa vida tem desafios e não são pequenos. E você não sabe que encontrou o seu lugar até que você morra por isso. E que a sua carne seja completamente massacrada. E que você seja testado a dizer não, porque a sua vaidade pede para aquilo que talvez todo mundo está fazendo e parece maravilhoso. E Deus diz para você, não quero você nisso. Você não vai. Não te dou graça para isso. Não é teu lugar. E aí, se não for nunca? Não foi nunca. E se for um dia? Aí eu terei graça. O problema é que algumas pessoas querem estar onde não é para elas estarem. Algumas estão confusas, porque elas estão misturando as sementes, elas ouvem de tudo. E a Bíblia diz, outro dia eu li essa escritura aqui, não misturem as sementes, você vai se confundir. Você tem que ter um norte, meu filho, minha filha, uma visão para a sua vida. Não é o que o outro está fazendo. É o que Deus tem para você, que cabe na sua vida. Porque senão você vai pular para lá e para cá. Você vai em todos os ajuntamentos de formigas. Você aprende a quebrar o coco, até usar o laser. Mas você nunca planta uma palmeira que vai produzir muitos cocos. Porque você se preocupou com muitas coisas, mas não com o principal, plantar a palmeira. Não é o principal? Plantar a palmeira. Eu vejo gente perdendo a vida, perdendo o destino. Por favor, deixa Deus falar o seu coração. Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu amo sua vida. Eu só vivo para isso, é isso que está me matando.
Olha que boa morte. Oh! Tem dias que eu vou, deito, morri. No outro dia eu ressuscito. Todo dia eu morro e ressuscito no outro dia. Com graça. É isso que me mata. Alguns tentam de todo jeito me criar um problema. Eu falo, cara, você não pode criar um problema maior do que aquele que eu já tenho. Para te amar e te perdoar. Eu já tenho um problema maior que esse. Às vezes você até ri, porque você já olha e pensa assim, você não sabe o problema que eu já tenho. Eu já estou tão angustiada com o meu propósito genuíno, que você não pode me angustiar mais do que a minha angústia genuína. Eu já tenho uma angústia genuína que me mata todos os dias. Eu já tenho uma angústia genuína que me mata todos os dias. Não é o que eu posso ter ou ser, é quem eu já sou. Então, um pastor, ele não está aqui para outro motivo a não ser para garantir que a ovelha não morra fora do propósito. Eu não quero morrer fora do propósito, eu estou aqui para garantir que você não vai morrer fora do propósito. Do que depender de mim, você não vai morrer fora do propósito. E às vezes as pessoas querem que você dê algo para elas que não é o que elas precisam. Deus vai nos dar o que nós realmente precisamos e não o que a gente acha que precisa. Então, nós lemos esses dias, eu vou ler só essa última parte para eu poder ler a outra aqui para você. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. E aí, deixa eu ler só essa parte aqui, O homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, aqui estão mais 5. Olha o que eu fiz com o que o Senhor colocou nas minhas mãos. O Senhor o elogiou. O Senhor elogiou o servo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu porei sobre o muito. Venha festejar com seu Senhor. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse, patrão, o Senhor me deu 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Muito bem, servo bom e fiel. Respondeu seu Senhor, você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com seu Senhor. Então o homem que tinha recebido 1 talento, você está vendo? Ele deu de acordo com a capacidade. E às vezes a pessoa, ela está lá remoendo o que ela tem, ela está tão cheia dela, eu tenho capacidade para mais, eu tenho para mais. Só que o que está nas mãos dela, ela está fazendo isso aqui. Veio o homem que tinha recebido. Então o homem que tinha recebido 1 talento disse, patrão, eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe ou não plantou, junto ou não semeou. Desculpas. Uma desculpa bem vitimista, né? Porque eu fiquei com medo. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento na terra, aqui está ele. Mas ele não aceitou nenhuma desculpa. Ele fala,
Mas o seu senhor respondeu: servo mau e negligente, já que sabia, se essa é a sua visão, que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tirem o talento deste homem, dê ao que tem 10. Porque aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais e terá em grande quantidade. Mas o homem que é infiel, e a definição bíblica primária para fiel fiel é multiplicar o que está nas nossas mãos. E o que nós temos multiplicado? O que Deus confiou nas nossas mãos? Nós temos multiplicado honra, favor, amor, generosidade. Tudo cresce. Mas o homem que é infiel, até mesmo o pouco que tem, será tirado dele. 4ª semana que essa palavra vem. Joguem o servo inútil lá fora no escuro, ali haverá choro e ranger de dentes. E aí Jesus também, disse isso aqui, Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo, não é uma possibilidade, apenas quando isso vai acontecer, porque vai. Estando em mim, todo ramo que estando em mim, ele não está falando de ímpio, não, ele está falando dos crentes. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Então a poda é maravilhoso. Mas às vezes você vê Deus cortando e não podando. Enquanto ele está podando, é um bom sinal. É para eu produzir mais. Porque, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Porque a palavra lava. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Não vá na força do braço. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira que é Jesus. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu só vou dar frutos se eu permanecer no Senhor. E eu não posso confundir de eu participar da liturgia, mas já ter perdido a comunhão. Porque o Senhor não está preocupado com a liturgia. Ele não veio aqui para me ensinar a liturgia, mas justiça. O Pai ensina justiça. Nós temos aqui uma liturgia. Mas o foco dele não está na nossa liturgia. Está na justiça. Justiça. Porque falar de identidade, você vai encontrar, hoje está na moda pregar, os cultos estão pregando sobre identidade. Mas quantos que até hoje estão confundindo liturgia com justiça?
Porque o Pai vem ensinar a justiça. Ele não está preocupado com a liturgia, mas com a justiça. Ele já disse, você é meu filho amado. Eu já coloquei o que você precisa para viver uma grande vida. Você só tem que acreditar nisso. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, permanecer em mim, você permanece, se alguém permanecer em mim, no Pai, não na liturgia, nos movimentos, mas viver o movimento do Espírito. Porque movimentos tem muitos. Mas qual é o movimento do Espírito? O vento sopra, não sei de onde vem nem para onde vai, mas eu sei que está soprando, não tem como eu não saber que o vento está soprando. Assim são todos os guiados pelo Espírito. Ele pode não estar entendendo nada, mas ele conhece. E ele segue o mover do Espírito. Deixa Deus ministrar seu coração. Se você não sofre uma renovação mental, você se amarga, você apodrece, você perde o seu destino. Alguns estão já há muito tempo dizendo que estão andando com o Senhor, mas nunca amadureceram. Continuam falando, pensando e raciocinando como meninos. Outros apodreceram, já morreram. Nunca amadureceram, nunca assumiram a posição de filho. Nunca ocuparam o lugar que é deles. Lugar de filho. Escuta, quando você é menino, você fica assim para o pai. Eu vejo lá meus netos e lembro dos meus meninos. Pai, me dá isso. Ô pai, se compra para mim. Pai, ô pai, você me leva naquele lugar. Se compra, pai, se compra, pai. Quando você vai tomando uma certa idade, lembra. Agora você vê seu pai conversando, você quer participar da conversa. Você chega perto, você quer ouvir, você quer ver o que estão falando, você quer entender daquilo. É verdade ou não é? Quando você é menino, você só fica, o que você vai me dar, papai? O que você está com essa cara, menina? Você não me deu. Quando você vai amadurecendo, agora você quer participar, porque você entendeu, deixa eu ouvir o que o papai está falando, deixa eu entender aí das coisas do papai. Deus nos chamou para cuidar dos negócios do Pai. Deus nos chamou para cuidar dos negócios do Pai. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, isso dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você pode fazer muitas coisas, mas dentro do propósito, sem mim, sem Jesus, você não pode fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo.
e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é o que eu posso. Jesus deixou claro para o diabo, não é aquilo que eu posso fazer. Né? Resolver um problema. É quem eu sou. E quem sabe não precisa provar nada para ninguém. Quando você vê alguém tentando justificar muito e provar algo, é porque ele não sabe, é porque ele não está seguro. Meu filho amado, em quem me compraz. Nós temos as faces de Cristo em nós. Tanto que Jesus, ele é cordeiro e leão. Então há momentos que Deus te usa como um leão, há momentos que ele te coloca só como aquele cordeirinho, servo ali. Lembra que Paulo falou? Que ele aprendeu a se adaptar e a se comportar de acordo com a sabedoria para ganhar as pessoas. As 4 faces. Tem dia que você pode estar bem na sua humanidade. Aquele dia as coisas estão mais difíceis. Mas aí você olha para o alto. E aí você começa a voar como uma águia. Porque você se lembra que os que esperam no Senhor vão voar alto com asas como águias. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Com a mão no coração. Espírito Santo, sei que está soprando aqui. Sei que está movendo as águas. Sei que o seu amor está sendo derramado profundamente para levantar um povo que foi gerado com um propósito, que é filho, que não é escravo. E o Senhor não quer mais facas fazendo papel de chave de fenda. Garfos tentando ser um abridor de latas. O Senhor não quer mais que os Mefibosetes, que foram até a ama dele era amorosa, mas ela era uma escrava. Escravo gera mais escravos. E vai nos levar para longe da realeza em que nós fomos gerados, nascemos, fomos formados. Quantos estão deformados? Porque alguém na ânsia sincera com a ideia de salvar, deformou. Alguns estão andando, se arrastando, na verdade, com seus pés deformados e não conseguem pisar na sua terra
do seu braço, com as obras da carne. Não estão produzindo os frutos, estão enterrando os seus talentos, estão perdendo a vida. Alguns estão se amargando terrivelmente, como escravos, estão no lugar do seu direito e da necessidade. Estão sempre como cobradores, acreditando em mentiras. Estão se envenenando. Estão se envenenando. Porque tem uma ferida que nunca foi tratada, que gera mentiras, enganos, cobranças. Nunca é o bastante. Porque o ansioso, o escravo, ele não faz porque ele é, mas ele faz para ter direito. Ele está sempre correndo atrás de mais uma necessidade. Ele não consegue responder. Eu posso fazer. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Como é bom saber que estamos no lugar em que fomos plantados, fazendo o que espera de nós. E conseguimos dar a resposta certa mesmo quando somos tentados na nossa necessidade ou na nossa vaidade, ou nos nossos interesses. Não, Satanás. Eu não preciso suprir minha necessidade, porque eu sei quem eu sou, e quem é não precisa provar. Não, Satanás. Eu não vou me atirar daqui, acreditando numa mentira, porque você está tentando mexer na minha vaidade e tentando me levar para algo que não é para mim. Não, Satanás. Eu não vou adorar você para evitar a cruz. Eu vou para a cruz. Porque o que você pode me oferecer é ínfimo, perto do que fazer a vontade do Pai vai atrair para mim. Senhor, dá liberdade às mentes, aos corações. Tira as vendas, tira a cegueira. Pai, algumas pessoas estão presas a coisas tão tolas. E cada um tem que se ver como essa estaca fincada na rocha, como um representante do Senhor. Entender que ela não é mais o que disseram. Na verdade, ela nunca foi. Ela foi gerada como um filho, uma filha,
como herdeiro. E tudo foi colocado. A graça já está se movendo. Basta acreditarmos. Pai, rompa barreiras aqui hoje. Essa barreira da cegueira. Toca, Senhor. Mexe nesse caráter, nessas entranhas. Que esse orgulho seja vencido. Essa dureza de coração. Essa mente rígida. Que não sai da esteira da vida. Nós estamos aqui para multiplicar e mostrar a fidelidade, multiplicando tudo que foi nos dado e colocado em nós. Nós somos um representante do Senhor. Não, nós não somos mais, nós não nos apegamos mais a nenhuma característica da nossa personalidade, porque agora o Espírito é Cristo, a natureza é Cristo, a visão é Cristo, o andar é Cristo, a mente é Cristo, o estilo de vida é Cristo, a resposta é a de Cristo, a visão é a de Cristo, o caminho é o de Cristo. Toca profundamente. E que correntes estejam sendo quebradas, e corações libertos, mentes libertas, e que uma renovação profunda e uma cura esteja acontecendo aqui agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, são duas vozes, faça isso, você vai ser como Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Que cada um decida ouvir: eu sou o filho amado, a filha amada, que o Senhor ama. E eu vou viver como filho, como filha do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.